para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez fazendo parte deste incrível projeto que vocês conhecem muito bem. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E peço licença para entrar em sua casa. Como vocês já sabem, eu sempre trabalho com vocês língua portuguesa SAEB, né? Falando sobre os descritores do SAEB. E a nossa aula hoje é a aula de número 7 e nós vamos trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho sobre o gênero textual notícia, né? Que nós até já conhecemos esse gênero textual. Agora, antes de iniciarmos, nós temos a nossa hora da leitura. E eu aproveitei um texto do livro, também A Prova Brasil, mas de uma outra série que eu trouxe para vocês. Olha só, o Uirapuru. Certa vez, um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique, mas não podia aproximar-se dela. Então pediu a Tupã que o transformasse num pássaro. Tupã fez dele um pássaro de cor vermelho telha. Toda noite ia cantar para sua amada, mas foi o cacique que notou o seu canto. Tão lindo e fascinante era o seu canto que o cacique perseguiu a ave para prendê-la só para ele. O Irapuru voou para bem distante da floresta e o cacique que o perseguia perdeu-se dentro das matas e nunca mais apareceu. O lindo pássaro volta sempre, canta para sua amada e vai embora, esperando que um dia ela descubra o seu canto e o seu encanto. O objetivo de nossa leitura qual é? Estimular o gosto por ela, não é verdade, meus amores? Então, vocês já sabem, qualquer texto que você vê, qualquer palavrinha, qualquer frase no mural, em um outdoor, leia. Treine a sua leitura, você precisa treinar bastante a sua leitura, tá certo? Vocês, afinal de contas, já são alunos do 5º ano e a gente não pode perder tempo. Então, vamos lá. E lembrando que vocês são alunos do 5º ano, vamos relembrar qual é o nosso objetivo aqui com essas aulas falando sobre SAEB. O que é o SAEB? E vocês já devem saber de qual que é o SAEB. É o Sistema de Avaliação da Educação Básica, cujo objetivo é avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido pelo sistema educacional brasileiro. Quem faz essa avaliação? Alunos do 2º ano, do 5º ano, 9º ano e os alunos da 3ª série do ensino médio, né? Então, existe uma avaliação, existem também alguns questionários, né? Que os diretores, os secretários de educação, eles respondem. E o que é avaliada, né? O que se avalia nesses momentos? Vão ser sempre a competência leitora e a competência matemática de vocês. Vocês já estão tendo aula comigo de língua portuguesa e com o professor José Mário de matemática. Então, tudo que vocês aprenderam desde a educação infantil até aqui vai ser cobrado de certa forma nessa avaliação. De que forma vai ser essa avaliação? Quando é que vai acontecer? Estamos em um ano diferente, desde o ano passado em pandemia. Nós ainda não temos essas diretrizes, né? Estamos aguardando essas informações, só que até a gente ter essas informações, a gente não pode ficar o quê? De braço cruzado. Nós vamos colocar a mão na massa, a gente já vai começar a se preparar para essa avaliação, tá certo? E assim que a gente tiver as diretrizes, os diretores das escolas todos serão informados, os professores e você também, tá bom? Então, enquanto isso, vamos aprender um pouquinho. Vamos lá. Olha só. O que nós veremos hoje, né? Vocês sabem que nós começamos com uma nova dinâmica em nossas aulas e nós estamos utilizando este livro aqui, ó, de língua portuguesa, do 5º ano, A Prova Brasil. Ele é específico para preparar vocês para essa avaliação,
tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 5, que é a lição que fala sobre notícia. E está lá nas páginas 22 a 25. Cada lição geralmente tem essa quantidade de páginas, 4 páginas. Então, nós já trabalhamos, olhando aqui o nosso sumário, já trabalhamos sobre tirinha, sobre verbete, sobre carta de reclamação. Semana passada foi sobre fábula e hoje sobre notícia. Antes disso, no mês de abril, nós trabalhamos também sobre os descritores, né? Descritor 1 e o descritor 4. Então, vamos lá saber sobre essa história de notícia, né? Nós vamos pegar o nosso livrinho lá na página 22, onde eu tenho aqui uma notícia para vocês. E é exatamente ela que nós vamos trabalhar hoje. Prestem bastante atenção na leitura. Escolas na Índia inovam no currículo para ensinar compaixão pelos animais. Os estudantes de 8 a 12 anos do estado indiano de Gujarat já estão equipados para receber uma lição diária sobre compaixão. O diretor do Conselho Gujarat de Pesquisa e Treinamento Educacional instruiu as escolas a utilizar o Programa de Educação Humanitária da PETA Índia, denominado Cidadão Compassivo. Disse que quando você ensina uma criança a ser compassiva com o rato, você está ajudando tanto a criança como o rato, diz Pooja Manrajan, que é o coordenador educacional sênior da PETA Índia. Respeito e compaixão são de vital importância no combate à violência em toda a sociedade. Psicólogos, sociólogos e agentes da lei documentaram muito bem que a violência contra os animais cometida pelas crianças é com frequência um sinal de alarme precoce de futuros atos de violência contra os humanos. A educação humanitária pode ajudar a garantir um futuro em que os animais, o ambiente em que vivem e os seres humanos sejam tratados respeitosamente. Esse programa já está sendo empregado voluntariamente em cerca de 25 mil escolas públicas e particulares, alcançando até 5 milhões de crianças ao redor da Índia. Então, essa notícia, ela foi veiculada ali no ano de 2015, né? No mês de setembro. Então, vamos analisar um pouquinho essa notícia, né? Olha só, qual foi o fato que motivou essa notícia? Vamos ver no texto qual foi o fato. Ensinar compaixão pelos animais, ok? O título, ele vai antecipar o fato que será noticiado. Então, você já sabe qual é o assunto da notícia a partir do título dessa notícia, tá? Então, escolas na Índia inovam no currículo para ensinar compaixão pelos animais. Se é escola, eles vão ensinar quem? As crianças. Qual é o nome do programa? Aí aqui eu tenho uma informação explícita, né? Que está aqui no texto, que é o que a gente chama de D1, Descritor 1, que nós já estudamos. O nome do programa é Programa de Educação Humanitária da PETA Índia, ok? Que estudantes serão alcançados pelo programa? Nós temos aqui também uma informação explícita que está claramente ali no texto, olha só. São os estudantes que têm a idade entre 8 e 12 anos, né, de 8 a 12 anos, do estado indiano de Gujarat. Então, essas pessoas, essas crianças, né, que serão alcançadas por esse programa. Aqui vocês percebem nesse primeiro parágrafo que eu tenho uma informação que é a explicação sobre o que é a PETA, só que está em inglês, né? E ela está aqui, ó, dentro de parênteses, né? O que significa, por que esse parêntese aqui foi utilizado? Olha só, os parênteses, eles foram utilizados para acrescentar uma informação à notícia. Qual foi a informação que foi acrescentada? O que significa, de fato, a palavra PETA, tá certo? E nós temos aqui no segundo parágrafo, o segundo parágrafo todo, ele está entre aspas, não é verdade? Por que será que foram utilizadas essas aspas aqui?
Elas foram utilizadas porque elas estão marcando a fala de uma das pessoas que foram entrevistadas. Geralmente, quando eu tenho uma notícia, eu sempre vou entrevistar alguém. E quando eu vou apresentar a fala dessa pessoa, desse entrevistado, eu vou usar as aspas, né? E quem foi que falou? Foi o Pooja Manhajan, que é o coordenador educacional sênior do PETA, da PETA Índia, ok? Então vamos lá para a gente entender um pouquinho que gênero textual é esse, qual é o objetivo desse gênero textual notícia. Lembrando que nós vamos ver esse gênero em 2 momentos, agora, e vai ter um outro momento no nosso próprio livro que nós vamos continuar falando sobre esse gênero devido à importância dele em nossas vidas, né? Então, a notícia ela é um relato de fatos e acontecimentos atuais, de interesse e importância para a comunidade. Então, a notícia ela é sempre baseada em algo que aconteceu, em um fato. Não é sobre a opinião de ninguém. Alguém pode até emitir a sua opinião sobre aquilo, mas a notícia ela vai apresentar algo que aconteceu, tá bom? E que é de importância ali para aquela comunidade, seja para Rosário, seja para São Luís, para o estado do Maranhão, para o Brasil inteiro ou para o mundo. Informar é a principal função da notícia, que é publicada em jornais, revistas e sites. Então, eu não estou falando aqui especificamente de um telejornal, né, como a gente costuma ver na televisão, mas eu estou falando de um gênero textual. Se é gênero textual, é um texto que eu tenho escrito. E onde eu posso encontrar? Antigamente a gente encontrava sempre em jornais e revistas, e hoje nós encontramos também em sites. Vamos lá então, agora, tudo que a tia Fernanda for trabalhando com vocês, como aquele primeiro momento onde eu apresentei algumas informações importantes do texto, tudo já está aqui, já está contemplado aqui nessas páginas, até a página 25, tá certo? Então, prestem bastante atenção para que vocês possam esclarecer alguma dúvida com base no que eu for falando. Então, olha só, eu tenho lá o parágrafo, o segundo parágrafo, que diz assim: disse que quando você ensina uma criança a ser compassiva com o rato, você está ajudando tanto a criança como o rato, diz o Pooja Manhajan, que é o coordenador educacional sênior da PETA Índia. Respeito e compaixão são de vital importância no combate à violência em toda a sociedade. Então, se uma criança ela consegue respeitar um animal, ela vai conseguir respeitar uma pessoa, né? Vai conseguir respeitar um ser humano. Então, olha só o que nós temos aqui. Ensinar uma criança a ser compassiva com o rato é a mesma coisa de ensinar ela a ter compaixão por esse rato. Qual é o objetivo aqui? Claro, gente, é um exemplo, né? Poderia ser um cachorro, poderia ser um gato, poderia ser uma vaca, um cavalo, enfim, tá bom? Qual o objetivo de ensinar uma criança a ser compassiva com os animais? O objetivo principal, meus amores, é ensiná-las a amar e respeitar o próximo, combatendo assim a violência. Então se faz esse trabalho desde agora com as crianças na idade de vocês viram que lá são crianças de 8 a 12 anos de idade. Se faz esse trabalho agora para que elas possam respeitar, cuidar dos animais, já visando algo futuro, para que esse respeito ele continue pelos animais, mas que ele transborde também para os seres humanos, né? Então olha só o que nós temos mais aqui. Psicólogos, sociólogos e agentes da lei documentaram muito bem que a violência contra os animais cometida pelas crianças é com frequência um sinal de alarme precoce, né, de futuros atos de violência contra os humanos. Então, considerando essa informação, olha só, o que é, aqui eu tenho a palavrinha documentaram. O que é documentar? Documentaram vem do verbo documentar, que é a mesma coisa que comprovar por meio de pesquisa. Se está documentado, é porque de fato aconteceu, se fez uma pesquisa sobre aquele determinado assunto. Olha só, documentário. E nós temos também aqui, ó, os psicólogos, sociólogos e agentes da lei documentaram que as crianças que agem com violência contra os animais
elas apresentam esse sinal precoce de que elas vão mais tarde apresentar alguns distúrbios de comportamento, né? Principalmente no que se refere a ser violentas, né? A serem violentas com outras pessoas. Porque imagina, você maltrata, se você consegue maltratar um animal, meu Deus do céu, né? É complicado, a gente precisa cuidar de todos eles. A educação humanitária, ela pode ajudar a garantir um futuro em que os animais, o ambiente em que vivem e os seres humanos sejam tratados respeitosamente. Eu tenho ali uma palavrinha destacada. Que palavra é essa? É a palavra podem, pode. Qual é a ideia que essa palavra está trazendo para mim? Qual é a ideia que ela está dando dentro desse texto? O verbo destacado, que pode vem de poder, dá à frase uma ideia de incerteza. Ela não está garantindo nada. Pode ajudar a garantir, né? Então, pois o autor acredita que uma educação humanitária terá uma consequência benéfica. Isso é o que ele acredita, é a crença que ele tem. É uma possibilidade, ela não expressa nenhuma certeza, tá? Então, com base em estudos, em pesquisas, ele acredita que sim, que isso pode acontecer, mas ele não dá essa certeza quando ele utiliza essa palavrinha pode, tá bom? Vamos lá então. E eu tenho aqui a última parte, né, da nossa atividade, na página 25, eu coloquei aqui as últimas questões. Olha só, vamos analisá-las. Você vai marcar um xizinho onde estiver correto, de acordo com o que é solicitado. Assinale o trecho que expressa um fato. Então, a educação humanitária pode ajudar a garantir um futuro. A gente acabou de ler que, assim, ela está trazendo, de certa forma, uma incerteza para a gente, né? Já o segundo trecho que eu tenho aqui diz assim: esse programa já está sendo empregado voluntariamente em cerca de 25 mil escolas públicas e particulares. Então, qual é o trecho aqui que ele vai expressar um fato, algo que de fato está acontecendo? É exatamente o segundo trecho, tá certo? É lá no finalzinho do texto que nós temos essa informação. Releia o último parágrafo da notícia. Assinale as opções que indicam o sentido da palavra voluntariamente. Olha, até esse trecho aqui, que tem dizendo, esse programa já está sendo empregado voluntariamente. O que significa voluntariamente? Algo pode ser obrigatório ou pode ser voluntário. Obrigatório, eu estou sendo obrigada a fazer aquilo. Voluntário, eu estou me colocando à disposição. Então, quais são as opções corretas? Voluntariamente, a mesma coisa que espontaneamente, que forçadamente, obrigatoriamente ou por vontade própria. Aqui nós temos duas alternativas corretas: espontaneamente e por vontade própria. E a última questão diz assim: qual a finalidade da notícia que nós lemos? Qual é a finalidade dessa notícia? É sensibilizar o leitor narrando uma história fictícia? Já sabemos que não é história fictícia. Até porque é uma notícia. Notícia não vai te trazer história fictícia, vai trazer fato, algo que aconteceu realmente. Informar o leitor um acontecimento real ou convencer o leitor a ser compassivo com os animais. É informar ao leitor um acontecimento real. Ela não está convencendo você a ser compassivo com os animais. Ela está mostrando que estão ensinando em escolas da Índia as crianças a serem compassivas com os animais, ok? E para a gente finalizar, só para a gente entender a diferença entre fato e opinião. Olha só, o fato é uma verdade, é algo que não se pode refutar, que eu não posso dizer que não aconteceu, pois indiscutivelmente aconteceu. É aquela história, contra fatos não há argumentos, não é verdade? E o que é opinião? Opinião não necessariamente é uma verdade, mas algo em que se acredita. É uma visão de mundo pessoal, é uma maneira muito particular de olhar um fato. Então, quando eu falo em opinião, eu estou falando em algo pessoal, a minha impressão sobre aquele fato, o que eu achei dele ou deixei de achar.
E se é algo meu, é algo pessoal, a minha opinião vai ser diferente da sua opinião, que vai ser diferente da opinião da minha irmã, ou do meu irmão, ou do meu filho. Cada um vai ter a sua impressão sobre aquele determinado fato, tá bom? Então eu não posso obrigar ninguém a sair acreditando naquilo que eu acredito. Aquilo ali é pra mim. É eu que estou acreditando naquilo, é a minha opinião. Agora, quando se refere a um fato, o fato está ali, eu não posso achar ou deixar de achar. Ele existe. A pandemia, por exemplo, ela existe. Não é uma invenção da mídia, não é invenção de quaisquer grupos, né? Afinal de contas, essa pandemia é algo que aconteceu no mundo inteiro. É um fato, pessoas morrendo, a gente está vendo. Graças a Deus as coisas estão melhorando e hão de melhorar, né? Cada vez mais. Mas é um fato. Se eu acho que foi alguém que fez isso ou deixou de fazer, isso aí já é uma opinião, então eu não posso simplesmente sair veiculando ela, achando que se você, por exemplo, você só tomar uma água, por exemplo, vai fazer efeito e você vai ficar protegido contra a Covid-19, por exemplo. Aí a gente já vai incorrer em algo que nós chamamos de fake news, que a gente não pode, o quê? Compartilhar. Né? Então, quando eu falo em notícia, nós temos um movimento que, infelizmente, há um certo tempo está trabalhando, né, de uma forma que não deveria, trazer informações falsas, informações erradas sobre um fato, tá certo? Então, é isso que a gente precisa ter muito cuidado. Antes da gente veicular qualquer informação, algo que aconteceu, algo que está sendo noticiado, né? Você precisa verificar se aquilo realmente é fato ou se aquilo ali é só uma fake news, uma informação errada sobre aquele assunto. Tá certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje foi sobre o gênero textual notícia. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês em participar de nossas aulas aqui e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!